Olá a todos. Quero partilhar com vocês uma série de posts que deixei em termos de comentário a um post publicado pelo Filipe Vasconcelos Romão, militante do PS, aqui no Facebook. Vou então ler-vos. No meu entender purista, e usando o eixo direita-esquerda, que acho fatela, partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda e o PS são de direita em matéria económica, pois advogam um Estado grande e interventivo. E são de esquerda em matéria de costumes, pois querem ver o Estado fora das nossas vidas nessas matérias. Enquanto que partidos como o PP são de esquerda economicamente, ao advogar Estado fora da economia, ou o mais fora possível, dentro dos seus limites de tolerância, e de direita a nível de costumes, no seu discurso securitário e intransigente discurso de patriotismo e soberania e funções nucleares e imprescindíveis do Estado. Tenham em mente que eu uso o eixo no seu significado original, em que os adeptos da autoridade real, monarquia absoluta, autoritarismo, se sentavam à direita nos Estados Gerais franceses e os liberais, defensores dos direitos individuais, se sentavam à esquerda. E é daí que nasce esse eixo direita e esquerda, para aqueles que não saibam. Eu sei que hoje em dia as pessoas trocaram as voltas ao eixo, e por essa razão, precisamente, o eixo que eu uso é o eixo libertarianismo, numa ponta, autoritarismo, na outra ponta. Sendo que numa ponta do espectro tens os diversos anarquismos, que são totalmente libertários, passando pelos minarquistas, que são defensores do Estado mínimo, e depois os sociais-democratas e socialistas democráticos, que defendem basicamente economias mistas ou capitalismo de Estado, e desembocando em ideologias autoritárias, como o marxismo e o fascismo, defensores de um Estado totalitário. É daí que se vê que, quando se diz que os extremos se tocam, comunismo e fascismo se tocam, é por causa disso. É porque não estão em pontas diferentes do eixo. Eles estão na mesma ponta do eixo. São os dois ideologias autoritárias. A meu ver, de direita, propriamente falando, de acordo com o significado original do eixo. Se o eixo permanece ou não estático, e se continua a chamar direita aquilo que antes era direita e esquerda aquilo que antes era de esquerda, não é uma questão de dever ser, é apenas o que as pessoas quiserem que seja. Isso não é uma matéria objetiva, é uma matéria de valores subjetivos. Mas é basicamente a mesma coisa do que a palavra estúpido passar a ser usada para denominar alguém com excelente capacidade de memória e resolução de problemas e inteligente passar a referir a alguém de cognição deficitária e sem capacidade de adaptação às circunstâncias. A ideia do eixo é mais importante que o nome do eixo, e a ideia é autoritarismo numa ponta e liberdade na outra. Ou existe self-ownership do indivíduo e lhe damos o direito de gerir a sua vida e recursos com soberania individual, sem ser escravo do coletivo, ou criamos uma agência monopolizadora de certos serviços, e em especial do exercício da coerção, e damos a essa agência poderes especiais que o indivíduo não tem, contrariando a norma jurídica nemo plus iuris ad alim transfere potest quam ipse haberet, que quer dizer ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas é precisamente isso que nós fazemos, damos aquilo que não temos para dar. Por outras palavras, se eu não tenho o poder de ir aos bolsos do Sr. X, tirar-lhe Y%, consoante eu queira, e lamento o Sr. X se não concordar, e dar ao pobre da esquina, algo que certamente resultaria em eu ir parar à esquadra, como é que eu posso dar esse poder que não tenho a esse conjunto de indivíduos de fato ou uniformes, chamado Estado, para eles distribuírem os frutos do trabalho alheio? Somente por artes mágicas, as mesmas artes que fazem com que a máfia ou esquemas de extorsão, protection rackets, sejam ilegais, mas esse grupo de pessoas de uniformes já o podem fazer. Ou que a falsificação de notas seja ilegal, portanto, se eu imprimir notas aqui em casa na minha impressora, seja ilegal, mas o Banco Central pode ligar a prensa à vontade e criar o imposto mais criminoso de sempre, chamado inflação. São dois pesos e duas medidas, e eu acho que as pessoas são boas e voluntariamente praticam a benevolência.
E se forem más, não é concentrando o poder todo num conjunto de agências monopolistas que ficamos seguros, pois tal estrutura de poder também é feita de pessoas e, como tal, pessoas más como as outras. E é isto que eu tinha a dizer. Digam da vossa justiça.